Olá pessoal, hoje nós vamos começar a trabalhar o tema Grécia Antiga. O tema Grécia Antiga é um assunto extenso, então eu vou dividi-lo em partes, tá? Hoje eu vou fazer a Grécia Antiga parte um, que é uma introdução, tá bom? Bom, a civilização grega é considerada uma civilização clássica. O que quer dizer a palavrinha clássico ou clássica? Que serve de modelo. Então a civilização grega, ela serve ainda nos dias de hoje para a nossa sociedade, o modelo ocidental, tá? Serve como modelo cultural, político, filosófico, tá? Então ela nos serve como base ainda. Os gregos, eles chamavam a si mesmos de helenos e o seu território era chamado de Hélade. Agora vamos ver um pouquinho sobre a questão da geografia da Grécia, tá? A Grécia hoje é um país da Europa, né? Fica na região da Península Balcânica e é uma região assim bastante recortada. Você tem a parte continental que está no continente europeu, você tem a parte peninsular, uma península, uma faixa de terra que avança para o mar, e a parte insular, constituída de muitas ilhas. E a maior ilha da Grécia é a ilha de Creta, e é lá que vai surgir a civilização grega. Tá? Aquela região tem um solo, né, um relevo montanhoso, as terras não são tão boas assim para a agricultura como era na Mesopotâmia, como era no Egito. Logicamente, por essa questão geográfica, nós vamos ter a dificuldade de comunicação de uma região para outra, e logicamente não vamos ter na Grécia um território unificado, diferente lá do Egito, onde você vai ver o faraó daquela cidade, ele vai governar toda a região do Egito. De lá no Império da Mesopotâmia, Império Babilônico, você vai ver o imperador governando uma vasta região. Lá na Grécia não aconteceu isso. Então havia a região da Grécia e era constituída de várias cidades, né? Várias cidades chamadas de cidades-estado, que eram cidades independentes, tá? Cidades-estados também chamadas de polis. Cada cidade tinha o seu governante, o seu modelo de governo, a sua própria cultura, embora todas as cidades eles basicamente tivessem a mesma religião, a mesma língua, elas se diferenciavam entre si. Para uma das fontes, né, para a gente pesquisar a história da Grécia, uma das primeiras fontes da história da Grécia, são duas obras, né, de um poeta chamado Homero, a Ilíada e a Odisseia, né, que são histórias em forma de poesia, né, são histórias que falam de amor, que falam de guerras, e através disso daí a gente tem uma base como seria a formação da Grécia aí. A história da Grécia, ela é dividida em fases, tá? Ela é dividida em fases, que daqui a pouco a gente comenta aí. A história da Grécia, o período pré-homérico, é dividido em período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e o período helenístico. Tá bom? Bom, no período chamado pré-homérico, que vai ali de 2000 a 900 a.C., é a chegada dos primeiros povos na região. Os aqueus chegaram primeiro, né? Os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Esses povos, que eram indo-europeus, eles estão começando a chegar na região da Grécia. Os primeiros povos a chegar foram os aqueus, e eles desenvolveram a civilização micênica na ilha de Creta. Como é que foi isso? A ilha de Creta, a maior ilha do mar Egeu, ela já era habitada pelos cretenses, já moravam lá. Aí chegam os aqueus. Como quem não quer nada, eles foram se infiltrando na civilização cretense, e daqui a pouco eles vão dominar os cretenses. Então, aí essa mistura, essa fusão da cultura dos cretenses com a cultura dos aqueus, formando aí uma nova civilização, a civilização micênica. O próximo período da história da Grécia é o período homérico. Homérico que vem lá do Homero, o poeta, né?
uma das principais fontes históricas da história da Grécia. O que é importante eu destacar desse período? A formação das cidades-estados. Como se formaram as cidades-estados? Elas não surgiram do nada. Elas surgiram de unidades familiares chamadas clãs, que se juntam com outros clãs, formando genos, que se junto com outros genos, que formam as frátrias, depois as grandes tribos, e aí sim nós vamos ter uma polis, uma cidade constituída, tá bom? Cada cidade tinha a sua organização social e política. As cidades da Grécia Antiga, elas tinham alguns pontos em comum. Por exemplo, eram cercadas de muralhas, né, para proteger a cidade, tinham portões, e geralmente elas tinham uma parte alta, chamada de acrópole, onde ficavam os templos e os tesouros da cidade. E uma parte baixa, chamada de haste, né, onde ficava a área de comércio e ficava uma ágora. E o que era uma ágora? Era uma praça central. Tá? A praça era um local de interação, né, dessa comunidade toda aí. Tá bom? O próximo período, né, da Grécia, da história da Grécia, é o período arcaico. O arcaico, o sentido da palavra arcaico quer dizer antigo, velho, tá? Nesse período aí de 700 a 500 a.C., nós vamos ter o quê? Um aumento populacional, né? As cidades estão aumentando a população. E algumas cidades já estão dominando outras regiões. Nós vamos ver aí, nesse período, a fundação de colônias, né? As cidades gregas dominando outras regiões. Colônias como Bizâncio, que hoje é a cidade de Istambul, na Turquia, Nápoles, na Itália, e o desenvolvimento aí das estruturas políticas e sociais das cidades. Eram muitas cidades, tá? Mas cidades como Atenas, Esparta, Corinto, tá? Mas hoje eu vou destacar para vocês as duas cidades principais da Grécia Antiga, Atenas e Esparta. Atenas era uma cidade que economicamente era uma cidade voltada para o mar, onde se desenvolveu o comércio marítimo. A principal atividade econômica de Atenas era o comércio marítimo. E Esparta era uma cidade mais agrária, né? Desenvolveu-se ali a agricultura, tá bom?